E aí, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com vocês com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando para vocês que, se você tiver algum conhecido que está morando fora do Brasil, ou teve uma experiência fora do Brasil, trabalhando, fazendo intercâmbio, e teve alguma coisa interessante, você pode entrar em contato com a gente e que eu agendo para entrevistar essa pessoa aqui, para contar a história. Muito interessante. Muitas pessoas gostariam de saber como foi a sua experiência, tá ok? Lembrando que nós temos também o Fora do Ninho Corte, tá? Fora do Ninho Corte, que tem lá as partes interessantes do vídeo. Hoje estou com uma pessoa muito bacana, muito especial, Evelyn. Vou chamar ela para conversar com vocês, tá ok? E aí, Evelyn, Oi, tudo bem? tudo. Prazer, querida. Prazer meu. Um prazer Ô, estar aqui. Evelyn, me fala, onde que você está? No momento, eu moro em Portugal, em Ah, você Lisboa. está em Portugal, em Lisboa. Isso. Ah, um lugar bacana, Lisboa. Vamos lá, se apresenta para o pessoal aí, falar de que lugar você era aqui do Brasil. Bom, meu nome é Evelyn, eu morava em Praia Grande, né? Na Aham, verdade, em São Paulo, cresci em Praia Grande. Eu trabalhava na feira. Quando eu morava em Praia certo. Grande, eu trabalhava na feira. Eu trabalhei um bom tempo lá e até o dia em que eu decidi sair, mudar. Aí, então, agora fiquei curioso. Como assim? Você estava aqui trabalhando, e como que surgiu essa ideia sua, essa oportunidade que não foi do nada? Chegou e falou assim: Ah, eu quero ir para Lisboa. Como que foi? E pior que foi bem do nada. Eu saí Sério? na feira, aí eu decidi mudar para São Paulo. Eu Aham, vim para São Paulo. Aí eu fiquei um ano e pouquinho, mais ou menos, em São Paulo. E, na verdade, morava eu e meu namorado na época, né, que agora ele é meu marido, qual que é o nome dele? Fernando. Fernando. Fernando, um abraço para você, ó. Depois eu quero fazer uma entrevista com você também. Eu morava nós dois, aí um dia, simplesmente, ele acordou e falou assim: eu acho que eu tô com a ideia de mudar para Portugal. O que que você acha? Do nada. Ah. Nada. Na hora eu falei, você tá doido? Como assim? Aí ele falou, e um amigo meu foi, tá morando lá, ele falou que é bem bacana, é legal, e tipo, aqui a gente, tipo, as condições, você trabalha, paga conta, sobrevive. E lá, pelo que ele diz, as coisas são mais, você tem uma qualidade de vida melhor. Então, o que que você acha? Aham, sim, qualidade de vida é muito importante, né? Aí eu falei, eu topo. Beleza. Pegamos as coisas de casa, passamos para frente o que tinha que passar, vendemos o carro, E compramos. que ano que foi isso daí? Foi em 2021. Foi em 2000, pós-pandemia, né? Logo Foi, depois estava acabando a pandemia. foi E aí quase no vocês pandemia. pegaram assim, meu, corajoso, né? E aí Sim, pegaram e, tipo, vamos embora para Portugal. sim. Mas já sabia para onde vocês iam exatamente? Na época o combinado era ele vir, passar Aham, 3, 4 meses, ele ia ficar na casa do amigo dele, ia passar uns 3 meses e depois eu ia. Ele ia se estabilizar primeiro. Porém, quando a gente decidiu bater o martelo, veio, ele comprou a passagem dele, eu descobri a gravidez. sim, então você estava grávida. Você descobriu Sim, que estava grávida. E já tinha sim, comprado a passagem. sim. Aí faltava uma semana mais ou menos para ele vir. Foi quando eu fui fazer a ultrassom e eu descobri que eu estava de 6 meses. Ou seja, Nossa, em cima. em Tava cima muito. mesmo. Ó, só para falar para você uma curiosidade, eu nasci de 7 meses. Então, se fosse minha mãe, já com um mês já estava ganhando. Meu Deus. Pode falar, querida, pode continuar. Desculpa te cortar. Tudo bem. Aí eu descobri que estava com 6 meses. Aí o que aconteceu? Os planos de eu vir 4 meses depois teve que ser adiantado. Ele Ah, veio em novembro, era para mim vir mais ou menos em fevereiro, março.
teve que adiantar para dezembro, porque senão eu não ia conseguir viajar. Eu só ia poder Tá. viajar depois que a criança fizesse 6 meses, ou seja, só em setembro de 2022. Sim. Não tinha o mínimo de condições. Aí peguei, adiantamos a passagem e viemos. Aí, na verdade, ele veio e eu vim depois. Eu vim em dezembro. Eu cheguei um dia antes da virada. Eu passei 2 dias viajando sozinha, grávida, com a barriga enorme e carregando mala. Eu Não, me saí. conta, só me desculpa perguntar. Vocês já tinham um passaporte? Já ou vocês foram tirar passaporte? Quando teve a ideia, ele tirou, porque como era para ele vir primeiro, ele tirou. O meu Aham. depois, só que aí foi tudo muito corrido. Aí eu tive que tirar passaporte e na semana seguinte ele comprou a passagem para depois do Natal, foi tipo muito, muito, muito rápido. Sim, sim, sim. Aí nisso eu tirei o Foi, passaporte e vim e ó, meu voo, eu saí dia 28. Eu cheguei aqui dia 30 e eu estava sozinha. como assim? Teve. Vem cá, foi a primeira vez que você voou de avião? Não, de avião não. Eu já tinha viajado para Belo Horizonte, já tinha Tá, viajado para alguns tá, países. mas fora do Brasil foi a primeira vez. Sim, fora do Brasil foi a primeira vez. Eu fui para o México, do México eu fui para Amsterdã, depois eu fui para Barcelona e depois eu vim para cá. 3 escalas? Sim, Menina, que é isso? Como você conseguiu? eu também eu não consigo entender como que eu consegui também, porque a minha barriga já estava muito grande, muito. Sim, sim. E quantas horas foi? Deu quantas horas? 38 horas, se eu não me engano. Meu Deus do céu. Foi terrível, terrível. Eu estava com uma mala gigante, com outra mala de mão, mochila, a barriga enorme, foi horrível. Sim, eu imagino. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E a gente Aí tinha você, medo aí também. você chegou no aeroporto de Lisboa? Não, na imigração, eu passei na imigração de Amsterdã. E Certo. o primeiro país que eu entrei, né, na Europa. Aí depois eu cheguei no aeroporto de Lisboa, estava tudo tranquilo, só apresentei o teste, né, de Covid, Aham. entrei tranquilo. Aí a gente Não, foi. não, agora me conta, você chegando no aeroporto de Lisboa, fala, meu Deus, né? É Foi, aqui que eu vou morar. Me é, conta, como que foi? foi um impacto grande. Quando eu saí do país, já foi muito um baque. Quando eu cheguei no México, assim, tipo, tudo muito estranho, tinha aqueles negócios que fica pendurado, esqueci o nome agora, que eles ficam batendo, sabe? Aham. Então, eu esqueci o nome agora, mas tinha em tudo quanto é lugar do aeroporto. Aí, quando eu cheguei em Amsterdã, tava nevando, assim, tipo, Jura? estranho, só que uma coisa estranha, assim, que eu nunca tinha visto na vida, e foi um impacto muito grande. Aí, quando eu Sim. cheguei em Lisboa, foi muito. Que eu olhei assim na frente do aeroporto, é lindo o aeroporto. Quando eu olhei na frente, assim, que eu falei, meu Deus, parece que eu tô num filme, sabe? Muito. Sim. Qual lugar é esse daí? Oi? Qual lugar é esse daí? De Lisboa, quando eu cheguei em Ah, Lisboa. então, não, não, sim. O que você achou muito lindo foi em Lisboa já. Sim, quando eu saí do aeroporto, assim, que deu aquele impacto, assim, de, meu, Sim. que As sensação. construções, né? Sim, sim. E aqui tem muita, muita construção antiga. Aquele negócio que você olha, você vê um castelo aqui perto de casa, assim, na direção de Sintra, tem castelo. Você olha assim e fala, Né? como? Uma coisa que só vê em filme, né? Tem muito de filme. Isso eu fico admirada, porque eu ainda não acostumei em tudo. Eu já estou aqui há um É, ano e eu ainda não acostumei a olhar assim e achar normal ter um sim, castelo. sim. É normal do cotidiano, né? Assim, é, a- uma paisagem normal para você não é a paisagem normal. É, é muito, é muito, muito diferente, muito, bastante diferente. Aí, beleza, você chegou aí, seu esposo estava trabalhando já?
Sim, sim, ele já veio, na verdade, ele tinha dois amigos. Um que ele ficou morando na casa, que eu, quando eu vim, eu fiquei lá também. E ele tinha um Aham, outro que tinha uma empresa de lavagem de automóveis, que tem, no tá. caso, uma empresa de lavagem de automóveis. Então, ele já veio com o serviço certo. Ele ficou trabalhando um tempo Ah, legal. na lavagem. Desculpa. Não tem problema. Ele ficou trabalhando um tempo na lavagem. Aí, quando eu cheguei, ele já estava trabalhando. E eu fiquei um bom tempo sem trabalhar, no caso, porque eu estava grávida, não podia. Depois, logo em seguida, o neném nasceu, então só ele estava trabalhando. Aí, ele trabalhou lá até o meu filho nascer, até o super nascer. Aí, depois, ele saiu e entrou em outra empresa, que no caso, ele está mais ou menos até. Não, não, até hoje. Então, você descobriu que estava com 6 meses, quando você descobriu, a gravidez estava com 6 meses, aí você chegou aí com quantos meses? Eu vim para cá de 7 para 8. É, e aí ele nasceu aí, ele tá completando o quê? 1 ano, 2 anos? 1 ano? Oi? Ele tá Ele com está um ano. completando um Completou. ano, português. É, ele já nasceu. Na verdade, Legal. na verdade, é assim que funciona. Por exemplo, eu vim grávida e o meu marido também já estava aqui, ó, ok. Só que ele só ia nascer português oficial se a gente tivesse, um dos dois estivesse aqui há um ano. Ah, tá. Caso contrário, ele nasceu aqui, ele tem o registro português e a gente teve que registrar ele no consulado brasileiro. E Ah, tá. o documento, e depois que saísse o documento dele, que no caso a residência, que saiu dele, eu tenho direito à residência e tudo mais, que é o documento que te dá o mesmo direito de um cidadão português. Aham. Depois que saísse esse documento, aí a gente deu entrada na nacionalidade dele e agora ele é oficialmente português, entendeu? Ai, que bacana, entendi. O processo é um pouquinho mais burocrático, mas conseguiu, não é automático. Não é seria automático se um dos dois já estivesse aqui há um ano, mas tanto legal quanto ilegal. Mas Tá, aí, sim, sim. mas como a gente ainda não estava aqui há um ano, ele demorou um pouquinho, mas conseguiu. E me conta, o que você achou mais diferente aí? Você está há pouco tempo aí, mas o que você achou mais diferente do Brasil? O que impactou? Ah, tudo. Não, na verdade, é assim, é tudo muito diferente. É como meu marido diz, aqui é parecido e ao mesmo tempo diferente. É um Brasil melhorado, digamos assim. Aham. Porque a segurança aqui é incrível, é tipo fora do normal. Teve vezes eu já chegar muito tarde em casa, de eu sair tarde na rua, celular na mão e tranquilo, de ficar no metrô, assim, no metrô sozinha, mexendo no celular, chegar outra pessoa e eu não ter que esconder o celular, sabe? Não ter Sim, sim. de esconder celular. A segurança é ótima, a qualidade de vida é muito boa, porque, tipo, mesmo com pouco, o salário de Portugal é um dos mais baixos da Europa, não sei se você sabe. Aham. Mas mesmo assim, mesmo com pouco salário, com salário baixo, você consegue ir no mercado e fazer uma compra muito grande e gastar pouco. Você consegue ir numa loja. Desculpa te cortar, deixa eu te falar. É uma curiosidade minha, tá? O salário está o quê? Uns 900? Não, é 760. 760 euros, Isso. tá? E você vai no mercado e faz uma compra do mês, assim, uma compra bacana, quanto você gasta? É barato as coisas? Sim, sim. Olha, eu mais ou menos gasto em torno de 150, 200. Mas uma compra onde você compra absolutamente tudo que você olha e fala, olha, não tem mais o que eu pegar. Você De está vez brincando. sim. Eu gasto mais ou menos em torno de 100 para eu, meu marido e meu filho. Menina, aqui você vai no mercado, compra duas e mistura, traz uma sacola R$ 150. Sim, o meu pai falou, meu pai ele tá aqui, né? Ele chegou esse mês. Ele falou, olha, sua mãe, ela foi no mercado, ela comprou 5 coisas, ela gastou R$ 200. É isso mesmo. Na primeira, Uma compra do mês para 3 pessoas aqui passa de 1.000 fácil.
Sim, ó, fizemos compra esse mês já, e meu pai foi com a gente no mercado. E quando ele chegou, ele ligou para minha mãe e falou: Olha isso daqui. A Evelyn não gastou nada. Olha isso daqui, olha o tanto de coisa que ela comprou. Porque, tipo, ele teve o impacto de falar assim: como você comprou tudo isso e gastou tão pouco? Sendo que se eu comprar, mim comprar tudo isso lá, é o salário inteiro. Para quem recebe um salário mínimo aí, é o salário inteiro para comprar uma coisa Isso básica. mesmo, sim, sim. E a locação de imóvel, como que é? Caro? Aluguel? Sim, isso é. Olha, para você ter noção, nós ficamos uns 2 meses na casa lá do amigo do meu marido. Aí, na semana que meu filho nasceu, a gente tinha que mudar. Ele pediu para que a gente mudasse, porque ia chegar parente dele e ele precisava do quarto que a gente estava Aham, ocupando. Aí sim. a gente precisou mudar as pressas. E a gente não conseguiu achar casa, de jeito nenhum. Aí, o que muita gente opta aqui, quando chega, é morar em quarto, é dividir casa. Aham, sim. E foi o que a gente fez de início, a gente teve que ir para um quarto. Porém, como tem muita gente procurando e pouca casa, o preço eles colocam num nível absurdo. A gente pagava Imagina. pequenos 650 euros num quarto, porque eu estava grávida, com uma mulher grávida é mais caro, com uma criança é mais caro, Aham. muito mais caro. Aí a gente pagava um absurdo no quarto. A gente ficou morando em quarto um bom tempo até a gente conseguir arrendar uma casa. Enfim, aí agora a gente arrendou uma casa, mas, por exemplo, o valor que a gente paga na casa hoje, há uns anos atrás, você pagaria o mesmo valor numa casa de 4 quartos. Sério, aumentou muito. Muito absurdo, aumentou muito, muito, muito de, por exemplo, teve a inflação, aí a guerra, aí muito imigrante, aí pouca casa Sim. disponível. Então, tipo, tudo isso foi fazendo aumentar num nível absurdo, muito E falar absurdo. uma coisa para você, eu conversando com o pessoal que eu normalmente eu bato papo para saber as histórias, é mundial, sabia? Isso aí é lá na Espanha, isso é nos Estados Unidos, isso é no Canadá, isso é lá na Escócia, isso também acontece na Suíça. Falaram que depois da pandemia, que deu um boom nos valores dos imóveis, no aluguel. Sim, e também falaram que nessa parte, que depois da pandemia e com essa guerra na Europa em geral, com a guerra da Ucrânia, Aham. subiu absurdo, não só aqui, como em todo lugar mesmo. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala, não, não é só aqui. Tenho uma amiga que mora em tal lugar que está muito caro também. Tá fulano reclama aqui, fulano reclama ali. Subiu, é absurdo os preços dos imóveis. Mas, Você já acostumou com o jeito que os portugueses falam? sim, sim. Você Foi. entende bem? Você entende bem? Eu posso colocar ele aqui? Pode. Bem, sim, no começo eu tive uma dificuldade para entender, porque eles falam muito rápido, muito, muito, sim, tipo, parece que não parece português, parece outra língua diferente, muito estranha, mas Sim, sim, sim. só que aos poucos eu fui acostumando. Hoje eu entendo tranquilo, normal, só não consigo imitar, ainda não, ainda não consigo falar como eles. O Fernando, Fala devagar ainda, né? o Fernando, no caso, ele fala que parece que ele mora aqui há anos, quando ele Jura? começa a falar igual. Agora eu solto uma coisa ou outra, um pois aqui, de vez em quando. Você está trabalhando? No momento, mais ou menos, digamos assim, porque eu trabalho 2 horas por dia, mais ou Tá, menos. sim. É um, É, então, pode ser que por ele estar na rua, conversando com o pessoal, ele pega mais fácil, né? Mais rápido. sim, é o que eu falo. É porque eu convivo muito com brasileiro. Eu conheço Aham. bastante gente que vem e tal, então eu acabo convivendo muito com brasileiro e pouco com português. Já ele no serviço, ele só convive com portugueses, então
Para ele é Tá, mais fácil sim. É, isso mesmo, para ele é mais fácil, é verdade. dele falar. E a comida aí? Comida típica? Comeu alguma coisa, comida típica estranha que você achou uma coisa muito diferente? Ah, a comida em geral, eu gostei. É que tudo aqui é mais saudável, natural. Por exemplo, Como assim? não colocam tanto sal, eles não colocam tanto, sabe, mais, como eu posso dizer, é menos tempero. Tá, com menos tempero, menos sal. É menos coisa, por exemplo, a Coca-Cola zero, ela não, eu não tomava Coca-Cola zero de jeito nenhum aí no Brasil, porque eu achava que tinha muito gosto de xarope, sabe? Aham. E aqui a Coca-Cola zero parece uma Coca-Cola normal, é diferente, é estranho, Ah, entendi. sabe? E as comidas são gostosas, em geral. Eu comia uma, não sei se já ouviu falar, uma francesinha. Como que é? Uma francesinha, que é tipo um sanduíche com molho que vem batata, é muito gostoso, muito. Não conheço isso. Vou pesquisar esse lanche. Se você tiver a foto, manda para mim para eu colocar. Já bem. E pastel, o pastelzinho de De Belém, Belém. fora É do normal. diferente. É pastel de nata, né? Na verdade, o nome é pastel de nata. Na verdade, é pastel de Belém, pastel de Belém é só em Belém. Aham. Você só pode chamar pastel de Belém se ele for o pastel de Belém mesmo, porque tem a fábrica original lá em Belém. O resto, fora Sim. de Belém, é pastel de nata. Ele é muito diferente daquele que vende aqui no Habib's? É, assim, Sério? é que não sei se é porque ele não decide se quer ficar no colo, no chão. Christopher, não dá para mexer nas coisas da mamãe. Toma aqui. Vai brincar lá no chão, tá bom? Vai lá. Senta aí. Pega a chuva. Desculpa. Imagina, tranquilo. Enfim, ele é diferente porque, como eu posso dizer, acho que é por ter bastante fábrica aqui, ser, não sei, acho que é pelo fato de sair na hora ali, de estar comendo fresco, você sente a crocância, sabe? Eu Aham. nem sabia que comia com canela. Eu aprendi Ah, aqui é? e joga uma canela e fica muito gostoso, muito, muito mesmo. E de comida típica mesmo, assim, além do pastel de Belém e desse lanche aí. Uma coisa que comeu que você achou bem estranha. Como que é o café da manhã típico do português? De manhã, a comida típica deles, eles comem de manhã. É normal? Pão? Você sabe me dizer? Teve essa convivência? Não, é normal até. É o pequeno almoço que eles chamam, café da manhã, a gente fala um pequeno almoço. É, é pão, iogurte, é coisa normal. Bacon, ovos, meio que Tá. um. É tipo um. Pequeno almoço. Exatamente. É um pequeno almoço. E é até não é uma coisa tão diferente. Não tem um pão francês, né? Ó, Ah, sim. infelizmente, que eu sinto bastante falta de um pãozinho crocante, crocante, Sim, sabe? verdade. Mas não tem, mas tem os pães mais ou menos parecido que dá para suprir. Mas é normal, até não é nada fora do normal, pelo menos isso ainda não. Tem umas coisas com os nomes bem diferentes também, que eu demorei para acostumar, assim, fiambre. Quando eu fui comprar presunto a primeira vez, eu não sabia que era fiambre. E eu fiquei perdida. Quando eu pedi presunto, presunto é outra coisa, é tipo um salame, é diferente. Não é a mesma Sério? coisa. Aí quando eu pedi a primeira vez, eu comprei negócio errado sem saber. É. Ah, e padaria chama pastelaria, né? Sim, sim. Padaria, pastelaria. Outra coisa também que eu fiquei muito tempo procurando. Eu falei, gente, onde tem uma padaria aqui? Porque eu achava que era que vendia pastel, igual o pastel que eu vendia aí. Sim, sim. E não, é pastelaria por causa dos pastel de nata. E é diferente. Eu fiquei muito tempo procurando uma padaria, até descobrir que padaria era pastelaria. Demorou um tempinho para
Você fala, pastel eu não quero, isso aí no Brasil, né, tá enjoado. Não, na verdade, eu sinto uma falta muito grande. Muito Jura? grande. Que é muito difícil. É um lugar ou outro, tipo aqui, outro lá, bem longe, para achar um pastel, que eles chamam de pastel de vento, que realmente vem muito vento, ao invés de recheio aqui. Tá, aquele bem inchado. É, aquele que não tem pastel, é só a massa mesmo. Não tem recheio, né? Ali é difícil de achar, mas senti bastante falta. Sinto bastante falta de um caldo de cana que eu estava acostumado a tomar assim. Agora Sim. não acho. É difícil. É uma das coisas que eu sinto falta daí do Brasil é a comida também. Comida de mãe. Aí de Lisboa, você só ficou em Lisboa ou já deu uma passeada na região? Foi visitar outras Na- cidades? Só pela região de Lisboa mesmo. Sintra, Cascais, fui para Margem Sul, lá em Setúbal. Só esses lugares. Eu ainda não conheci o Porto. Meu marido já foi, mas eu ainda não consegui ir. Eu queria ir no Porto, porque falam que lá é muito bonito, é muito, assim, cara de Europa, de filme, e aqui, Aham, boa, tem a cara da Europa, só que eu acho que por ser tão movimentado, tão turístico, não fica tanto aquele lugar que você tá. vê, tipo, Sim. filme, sabe? Com aquelas árvores, não tem tanto, assim, por ser mais turístico. Mas lá no Porto falam que é muito bonito, eu ainda quero conhecer lá. Porto, Serra da Estrela, onde neva, que aqui em Portugal só lá para nevar, e no extremo norte, no caso, né? Lá de cá ainda não neva, eu ainda não peguei uma neve, infelizmente. E falar para você, qual você estava pensando, não é pensando, desculpa, qual que é a sua ideia, você e o seu esposo? Vocês pretendem abrir uma empresa para vocês? Para Na vocês verdade, trabalharem junto? Como que é? Qual a ideia de vocês aí? Quais os planos? então, na verdade, a gente chegou a abrir. Na verdade, a gente abriu um restaurante, na verdade, um restaurante não, um delivery de comida Ah, legal. japonesa. Nós abrimos, né, no caso, um delivery de comida japonesa. E E quem faz? Ele faz ou você faz? ele e eu. Na verdade, ele estava fazendo bastante, e aí quando ele entrou no outro horário do serviço dele, que ele teve que entrar mais cedo agora, aí eu passei a fazer. Aham. Ensinou tudo bonitinho, fizemos alguns. Aí no Brasil, na verdade, essa ideia era uma ideia nossa desde quando nós estávamos no Brasil. Só que era assim, a gente pegava dinheiro, pagava a conta, pegava dinheiro, fazia Sim, sim, o dinheiro sim. investir na ideia. E aí nunca morreu a ideia. E quando chegamos aqui, a gente ficou pensando. Aí abrir, decidimos abrir um delivery e trabalhar nas plataformas tipo o iFood, sabe? No caso, a Sim. Uber Eats, a Globo e a Bolt. Aí é tudo muito fácil. Chega pedido, a gente faz, prepara o pedido e eles mandam estafeta, um motoboy, e eles vêm buscar. Ah, tá. O aplicativo mesmo Isso, aciona que tem uma encomenda, os motoboy liga lá o aplicativo e vem buscar. isso. Aí chega, entrega para o cliente. No caso, já tem mais ou menos vai fazer um mês que a gente deu uma pausa, porque nós mudamos, né? Mudamos de casa. Aí tava nesse negócio de se adaptar no novo bairro, conhecer direitinho para poder ativar de novo. Mas Aí, bacana, então você. Ó, tá vendo? Vocês não. Ó, pessoal, então, aqui no Brasil não sobrava dinheiro para eles investir, abrir o negócio deles, que era de comida japonesa. Porque ganhava o dinheiro, pagava as contas e não sobrava para investir. Lá, eles já estão realizando esse sonho, não é verdade, de vocês?
Já conseguiram, já. Exatamente. Era uma coisa que tipo estava na cabeça desde quando a gente estava aí e não desistimos. E, por exemplo, Portugal, na verdade, desde quando a gente veio, a gente pensou, vai só a porta de entrada, é só a porta de Sim. entrada. E, na verdade, não é uma vontade de ficar aqui em Portugal. Pelo Tá. salário baixo, a qualidade de vida é ótima, mas o salário é baixo, as rendas são caras, aí as coisas aumentando, aumentando, aumentando. Beleza, então sempre foi uma ideia da gente chegar, montar, ver como funciona, trabalhar aqui, conhecer um público, um outro gosto, que nem chega pedidos para a gente de pessoas que, é, é, enfim, é uma coisa que quando a gente está aí no Brasil, a gente nunca pensava que a gente ia ter. Chega pedido de gente da Alemanha, chega pedido de gente que está turistando aqui, Ah, que legal, bacana. E me, nomes, nomes de. então, e tem uma curiosidade, deixa eu perguntar para você, não sei se você já detectou esse público. A nossa comida japonesa é diferente de feita no Japão. A gente coloca assim, cream cheese, né? E tal, papai que dá uma enfeitada, a gente inventa, os brasileiros inventam. O pessoal gosta, o seu público lhe dá um feedback, dá um retorno que gosta da maneira que vocês fazem? Então, no começo foi um pouco difícil. No começo foi um pouco difícil pelo fato de a gente não. Daqui também é diferente do jeito que faz aí. Ah, Quando meu marido chegou. e aí, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E aí, tudo jóia, querido? Tudo bem, Tô graças a Deus. ouvindo aí a história, tô ouvindo a história de vocês. Vocês são, ó, são corajosos, hein? É, tem que ter peito, tem que ter peito. Quem não tem as mães não entra, não, sem instrução de profissional. Ó, então, Então, agora, aí você estava falando que é diferente, né? O modo de feito da comida japonesa aí é diferente. sim, a gente penou um pouquinho no jeito de fazer o arroz, porque eles falavam que ai, não tinha, a gente fazia de um jeito que a gente aprendeu aí no Brasil. Aí aqui a gente não tem tempero, e a gente experimentava e falava, gente, mas está gostoso, o que está acontecendo? Aí quando a gente pegou e fomos em alguns rodízios, conhecemos algumas coisas, alguns restaurantes aqui, e vimos que o jeito que a gente fazia era um pouco diferente do jeito que eles estavam E qual acostumados. que é a diferença? Qual que é a diferença? Acho que o tempero do arroz aí é mais forte. Ah, tá. O tempero deles é mais forte. É, Que é qual o ingrediente? acho que é o jeito de fazer o molho que tempera o arroz. Tá. É o jeito de fazer o molho que tempera o arroz. Aí no Brasil usa muito mais coisa do que se usa aqui. Aí acaba que fica um pouco mais forte aí no Brasil. Ah, Entendeu? entendi. Eles gostam um pouco mais suave. É. Aí depois que a gente descobriu isso, a gente mudou e passou a melhorar. Melhorou bastante. Tipo, a gente nunca mais teve um feedback negativo depois que a gente Ai, que aprendeu. bacana. E quais são os tipos que vocês fazem? Tudo? Sushi, sashimi, temaki, Sim, hot roll? tudo. Olha que bacana. Puta, deu uma vontade agora de comer. Adoro. A gente também. Na verdade, até enjoa um pouco, né, de tanto que Ah, faz. sim, né? Sim, sim. E legal, bacana, muito bacana a atitude de vocês. E você falou que a pretensão não é ficar aí, é ir para onde? A pretensão de vocês é ir para onde? Na verdade, ó, o meu marido, Fernando, no caso, ele tem cidadania italiana, então, no caso, quando a gente saiu do Brasil e veio para Portugal, a pretensão era ficar um tempo em Portugal e depois mudar para Itália. Só que Aham. depois a gente ficando um tempo aqui, é muito detalhezinho em alguns países que te chama a atenção. Alemanha, Suíça, Itália, então sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha que te chama mais atenção. Então a gente Aham. ainda não decidiu, mas a gente sabe que um dia a gente quer sair, mas a gente ainda não decidiu aonde.
Então é legal, quando tiver um período aí de descanso, você tirar em um final de semana, viajar para o lugar que vocês pretendem ir, para conhecer mesmo, né? Aí bate-papo com brasileiros que moram lá. Sim, sim. Não, e é bom também que o fato das passagens aéreas ser muito barata. Muito. Me conta, eu nunca perguntei isso pro pessoal. Você sabe mais ou menos os valores? Olha, a gente já deu umas pesquisadas assim para poder viajar e tal. Teve passagem, teve dia da passagem para Paris está 15 euros, Tá Suíça está brincando? na faixa Eu, de 30, para Espanha você consegue de carro, de trem, para qualquer lugar, na porque, verdade. meu, mas 30, eu acho que não é, eu acho que é a passagem de Breda para São Paulo. Sim, sim. Quando eu Eu não pagava, sei quanto tá, eu não sei quanto tá, você sabe? quando eu estava aí em 2020, 2021, quando eu ia para São Paulo antes de eu mudar para lá, eu pagava nessa faixa, 30, 35. Então, menino, teve avião mais barato do que. É lógico, pessoal, não vem. Ai, mas ela está falando de euro, bababá, está falando de real. Porque lá ela ganha em euro, ela gasta em euro, como se Exato. fosse aqui. Eu gasto, ganhando em real e gastando em real. Tá? Não É, vai querer converter, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. e é uma Lá ela ganha em euro e ela gasta em euro. Então ela ganha em euro e 15 euros, 15 euros para eles, 30 euros, como se fosse para a gente 15 reais e 30 reais. E é uma diferença, é que nem eu falo, é uma diferença muito grande você, por exemplo, você vai comprar alguma coisa que custa 100 euros, mais ou menos, e você tirar do seu salário daqui 100 euros, e você tirar do seu salário daí 100 reais, tipo, aí pesa muito mais você tirar para gastar com alguma coisa, com alguma bobagem, do que você tirar aqui. Por exemplo, a fralda do meu filho, isso eu comento bastante com as minhas irmãs, minha irmã também eu tenho um sobrinho, que ele ainda usa fralda. E a fralda do meu filho eu pago em torno de R$ 6,50 num pacote com 60 fraldas. E a minha irmã fala, Nossa, eu não, sei, sim, eu paguei da última compra que eu paguei 12 num pacote com 88. nossa, E a minha irmã fala, se para mim comprar um pacote com 60 fraldas é 50, 60 reais. E para tirar ah, daqui um pouco, não é nada em você tirar do seu salário aí 60 reais, que é muita coisa. sim, é verdade. Não, sem comparação nenhuma mesmo. É um peso muito, muito grande em questão de compra aqui. Muito Aham. absurdo o seu poder de compra aqui, em tudo. Em carro, em compra, em celulares, que também são muito E como baratos. está o combustível, o valor que falou em carro, eu lembrei de combustível. Como está o valor do combustível, você sabe? Acho que a gente paga, acho que é 1,65, alguma coisa assim. O litro. Isso. Acho que é, dependendo do posto, tem de Aqui R$ 1,60. a gasolina aqui hoje em dia está 6. Está na faixa de 6 reais o litro. Né? É absurdo, né? Não, Então, e dá para tem, perceber, por mais que o pessoal fale que Portugal, desculpa te cortar, que ganha pouco em Portugal, mas o pouco que você ganha, você consegue fazer bastante coisa. Ó, você sim, pode, com 150 euros, fazer uma compra, não é? Então, dá para fazer muita coisa, na verdade. O que pesa mais é o aluguel, na verdade, né? O que pesa mais é o aluguel. eu falo que eu aprendi a ser pão dura aqui, porque fala, é 5 euros. Eu falo, nossa, mas com 5 euros eu faço tanta coisa no mercado, eu consigo comprar Sim. no mercado, que tipo, não, é absurdo. Eu consigo com 5 euros, eu compro um pacote de arroz, 1 litro de óleo, uma bolacha e ainda sobram umas moedinhas, entendeu? Como assim? Meu pacote de arroz de 5 quilos? Não, de 1 quilo. É de 1 quilo. Aqui você não acha, é muito difícil você achar pacote de 5 quilos. Só em chinês ou Tá, 1 quilo de arroz está na média de quanto? tem na média de 1 euro, depende do arroz. É que tem vários tipos de arroz aqui, tem muitos Tá. tipos. Aí tem de arroz de 1 euro, 1,50, 2 e pouco. Mesmo assim, o quilo do arroz aqui está 20 reais, pagando 1 euro, vai 5 quilos, 5 euros. Exatamente, A diferença é de 15 reais, né? exatamente. A diferença é Não, 15. é realmente É, absurdo, né? é absurdo, absurdo mesmo. O poder de compra aqui é fora do normal. É, muita gente me pergunta, mas o iPhone?
quanto tá o iPhone aí? Quanto tá o iPhone? O iPhone vale a pena comprar o iPhone? Óbvio, muito. Porque, tipo, o iPhone, por exemplo, o último que saiu, se eu não me engano, tava 15 mil quando lançou aí no Brasil. 15 mil. É Aqui, o 14, né? É o último agora, eu acho que é o 14, né? 14. Tava 15. Aqui tá na faixa de 100, dependendo se você pegar o de 1 tera, tá 100. Tá 1.200, 1.300. Imagina, menina, que é isso? E você compra um iPhone do ano. Aí no Brasil você tem que juntar 15 salários sem fazer nada, sem tirar R$ 1. Não. É você comprar um iPhone aqui, você está financiando uma moto, zero. Sim, exatamente. Tá. O povo sempre me Está ali pergunta. pau a pau. É uma Bis ali, ó, tá pau a pau o valor. Exatamente. O povo sempre me pergunta isso, iPhone, em questão de perfumes, os perfumes importados, que aí é R$ 600 Minha irmã, esses dias, ela comprou um perfume que ela pagou R$ 400 aí. E o mesmo tá 50 euros aqui. Tipo, Não, parece até brincadeira, né? Não, parece que é piada, não parece? Não, vendo desse ponto de vista, o pessoal fala assim, tu tá mentindo. É mentira tua. não, Não existe isso, né? o povo pergunta e fala, mas dá quanto em real? Eu falo, gente, não importa quanto que dá em Não real. importa, porque eu ganho aqui, eu ganho aqui em euro, eu estou gastando em euro. Não é. Então, eu sempre falo, você não tem que comparar quanto que vai dar em real. Quanto que eu vou gastar em real para... Vai converter, você fala assim, quando você vir para cá, você traz para mim É, um telefone, quanto que dá isso? E isso. mesmo assim, falar uma coisa para você, e mesmo assim, você trazendo um iPhone para uma pessoa aqui, ainda sai, Muito vai, abaixo do um que... terço do valor, um terço. Vai Sim, sair que vai 5 mil reais, um que está valendo 15, sai um terço do valor, mesmo convertendo. exatamente. É assim mesmo. É desse jeito. Nossa, muito bacana, muito legal mesmo. Nossa, estou adorando ouvir sua experiência. Voltar para o Brasil, você não pensa tão cedo. Não, Para morar, não. não. Na verdade, acho que nem para visitar por enquanto ainda não. Acho que quando você coloca na balança que uma passagem para o Brasil, ela tá cara, realmente. Ela tá na faixa de uns 500 euros, mais ou menos. Ela tá muito cara. E quando você coloca na balança que uma passagem para ir para o Brasil tá nessa faixa, e uma passagem para ir para a Espanha, para a Suíça, tá 40, você prefere viajar Vou passear aqui na Europa mesmo. para depois você pensar em viajar para o Brasil. Então, Sim, deixa eu ver. sim, verdade. Hein, Evelyn? Falar uma coisa para ti. Ó, quer mandar um recado pro pessoal do Brasil, para a família que está aqui? Sim, eu vou mandar um recado para os meninos, né, que me apresentou você. Ó, obrigado aí, Felipe. Obrigado, Ricardo. O Felipe que passou seu contato. Sim, Muito obrigado. É uma simpatia, Evelyn. Uma simpatia, gostei mesmo. Pode, com a pode continuar, querida. mensagem eu falei, ué. Aí ele, não, um amigo meu e tal. Eu falei de você, que você gosta muito de conversar. Eu falei, calma aí. E como assim? Eu demorei um pouco para entender. Eu falei, não, tudo bem. Pode passar o contato, eu vou conversar com ele e tal. Aí, e eu Muito obrigado. gostei bastante do canal quando eu assisti os vídeos. Eu vi o vídeo da moça que veio para cá e foi para a Suíça. Eu achei a experiência dela também muito Muito legal. Da Tawane, né? incrível também. Eu gostei bastante. Eu vou mandar um beijo para todo mundo, para os meninos da feira, para minha família. Vou mandar o vídeo para eles assistir, com certeza. Legal. Então, isso aí, pessoal. Lembrando, vou pegar o gancho. Vou pegar o gancho. Ó, já se inscreve no canal. Quem não é inscrito, ativa o sininho, inscreve no canal. Curte e compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos a história dela. Sim. Eu vou mandar para todos os meus amigos para conhecer o canal, o seu canal. Obrigado, legal, legal mesmo. Vale a pena saber. Cada experiência é uma. Cada experiência de uma pessoa diferente acrescenta um mínimo na gente, Sim, pelo são menos. pontos de vista diferentes, né? Sim, sim.
E a gente sempre tem a aprender com as pessoas. Então, quanto mais a gente vê a experiência de alguém, a gente, seja ela boa quanto ruim. Se for ruim, a gente sabe o que é que a gente não deve fazer. Se for boa, a gente Sim, sabe sim. como funciona e como que a gente consegue lidar com isso. É bem legal. E, então, e aí? Quem ficou no Brasil da tua família? Todo mundo, na verdade, minha mãe, meus irmãos, o meu pai, ele veio para cá esse mês, ele veio dar uma passeada. Na verdade, ele veio pensando em ficar, só que como ele já está mais na idade e tal, é um pouco mais difícil dele ficar longe da família. Eu, como sou mais Tá. nova, Sim, sim. me adaptar mais fácil. Ele é um pouco mais difícil. Então, por enquanto, ele está passeando. Ainda não decidiu se fica ou se volta, mas eu pretendo trazer minha mãe, meus irmãos para passear, ou se eles decidirem morar também, vai ser muito bem-vindo. O que eu puder ajudar eles, eu vou ajudar em exatamente tudo, para que eles não precisem passar por nenhum tipo de experiência ruim. Eles não precisem Aham, legal, bacana, legal mesmo. Porque que tem eu pessoas que estão aí há muito tempo, quando chega pessoas diferentes, eles querem que sofra igual eles sofreram no passado, e sim, sendo que uma realidade é diferente da outra, né? Épocas diferentes e tal. sim, isso tem muito, muito. Todo mundo, quando falavam, eu não botava muito fé até conhecer alguém que fizesse, sabe? Até conhecer alguém que saiu do mesmo lugar, conhecia já no Brasil, e quando chegou aqui, por estar muito tempo, olha, se eu sofri, você também tem que sofrer, entendeu? Não, é um pensamento medíocre, eu acho que é meio medíocre esse pensamento, sabia? É tão Sim, pequeno. eu também acho. É aquele negócio. Ah, mas você não vai conseguir fazer isso porque quando eu tentei eu não consegui. Mas quando você tentou, era outro jeito. As leis aqui Em mudam, outro jeito, outra época, outra ocasião. sim, as Hum, leis hum, hum. é muito rápido, muito. Então, tipo, quando a pessoa tentou, né, por que que você não conseguiu? Que eu não vou conseguir. Isso eu escutei muito quando meu filho nasceu, que eu não ia conseguir fazer a documentação dele. Ah, mas você vai ter que, ele vai morar, ele vai ser brasileiro, ele não vai ser português, você não vai conseguir pegar o seu documento através dele. E, tipo, quando a gente conseguiu, meu marido fez questão de tirar uma foto, de postar e falar, olha, eu consegui, tá aqui. Eu Legal, isso mesmo, tá certo, tá certo. não conseguiria, tá aqui, eu consegui. Porque muita gente Tá falou isso, certo, tá certo, certinho. muita gente falou que a gente Não é não. questão de querer se amostrar, mas é uma questão de dar resposta. Falar, ó, né? Sim, sim, exatamente. É aquele negócio, a pessoa tenta te colocar para baixo sempre que pode. Sim, sim. Principalmente essas que estão aqui há muito tempo, que se acha superior, que já conseguiu ali uma casa mais barata, aí você não vai conseguir. Ah, já conseguiu comprar um carro, aí você não vai conseguir. Então, tipo, o máximo que eles conseguem te colocar para baixo, eles vão te colocar para baixo. É muito triste, né? Muito triste. Pessoas dessas aí não crescem, sabe? Porque começa a fazer isso com as pessoas começam a se afastar dela. Quando elas precisam, elas não precisam de ajuda, não vão conseguir ajuda, não vão conseguir nada. Porque ninguém vai querer ajudar uma pessoa dessa. Ela Exa- acaba ficando sozinha, isolada. Exatamente. Isso aconteceu com nós, a gente se afastou de algumas pessoas que a gente, quando chegou, era pessoas que a gente achava que seria acolhido, que ia ajudar aqui. Agradeço muito em tudo que ajudou, porém era dando a mão e tirando com o outro, então a gente preferiu se afastar bastante de gente, sabe? De pessoas assim. Sim. Não é questão de querer ser ingrata. É lógico que a pessoa, do outro lado, está falando, a pessoa é ingrata, eu ajudei, eu ajudei. Não. Ajudar é uma coisa, você tem que ajudar de coração, entender, se colocar no lugar da pessoa que está chegando agora, está se estabilizando, não é verdade? É Sim, diferente de alguém que já está morando aí há muito tempo. Então até tem que saber entender e compreender. Se não quer, se não é para ajudar, legal, não ajuda. Falar que não dá, não é verdade? exatamente. Exatamente. Até porque quando você chegou, você também precisou de alguém para te ajudar. Sim, sim, verdade. Você, a pessoa quando chega aqui, ela não conhece nada, ela está nascendo de novo. Você chega aqui sem seus documentos, porque a única coisa que você tem de importante é o seu passaporte. O resto Sim, então você tem que fazer tudo. Então você chega aqui sem documento,
sem casa, sem família, sem nada. Então você tá é como se você estivesse nascendo de novo, Verdade. tudo. Então, tipo, a pessoa passou por isso e quando você tem a oportunidade de ajudar alguém a não precisar passar por tudo que você passou, você atrapalha, é muito ruim, é muito triste. Pessoas É que é verdade, sim. Verdade. triste. Verdade Então, mesmo. então, quando eu falo para minha mãe, para meus irmãos, quando vocês virem, eu não quero que passe por nada do que eu passei, do que um amigo meu passou, do que um conhecido passou, eu não quero que passe por nada. Eu quero estar Sim. tudo certinho, Legal, muito legal, legal, e chegar, legal. você não precisar de tanta burocracia, assim, sabe? Sim. E Então, falar uma coisa para ti, Evelyn. Não, fala o nome aí, então. Agora fala o nome aí da sua empresa, para a gente deixar registrado aí, para pedir comida japonesa, fresquinha. Faz a é, propaganda aí, faz a propaganda. o nome é Konoha. Konoha com K e com H no final. Konoha, Konoha, tá. Konoha Sushi. E Konoha Sushi. isso. E a gente trabalha nas plataformas da Bolt, da Glovo, sempre perto. E a gente trabalha até as 2 da manhã, mais ou menos, porque geralmente os restaurantes aqui fecham às 10. E a gente fica até as 2, porque a gente sabe quando a gente estava aí no Brasil, sempre dava aquela fome no meio da noite. Então, Aham. aqui não é diferente, sempre tem alguém que esquece de fazer a janta, esquece de comer, quando vai ver já é meia-noite. Estamos E, abertos e- às 2. sim, então dá para você. E tem, como você falou que os restaurantes fecham cedo, e tem motoboy aí para atender vocês nesse horário? Sim, sim. Sim, tem, porque parece, acho que eles ficam em casa, assim, mais ou menos, e o aplicativo manda. Teve Tá, gente, tocou, eles vão. Aham. já teve motoboy que morava no mesmo prédio que a gente, que ele só desceu Ah, legal. com a mochilinha dele. E quando não tem, acontece alguma coisa que não tem, meu marido está em casa, ele vai entregar. E a Ah, gente legal. sempre dá um jeito de não deixar Sim, o sim, sim. sempre. Tanto com o motoboy, quando a gente se vira, a gente atende também fora dos aplicativos, enfim, é bem legal. Gostei bastante da experiência de trabalhar com comida japonesa e de conhecer também alguns clientes de outro país que mandam as mensagens estranhas. Legal, né? Interessante, né? Bacana, né? Bem legal, bem legal. A gente tem que ficar pesquisando o que é que o cliente quer, porque, como é aí no Brasil, quando eu trabalhava na feira, era um público normal, brasileiro, às vezes vinha algum de outra cidade e tal, mas nunca alguém de outro país que chegava querendo saber Sim, falar. E aqui é muito comum. Aí, sim. fala Turistas, né? De várias regiões da Europa. assim, pelo fato de estar em Lisboa, tem muito turista, muito. Aí, Legal, ó, com fé em Deus, logo, logo vocês estão abrindo um restaurante de vocês. fé em Deus, é o objetivo. A gente começa Aí com. quando eu for passear aí na Europa, vou fazer uma vaquinha online com o pessoal que mora aí na região, na Europa. Ó, pessoal, estou fazendo uma vaquinha, quero aí visitar vocês. Eu vou fazer uma vaquinha online, ó que folgado. E aí vou, aí eu vou aí comer a sua comida japonesa. Você vai adorar, é bem gostoso mesmo. Você vai amar. Se você gosta de comida japonesa, vale a pena. E o Ah, bom, legal. os valores são. Adorei falar com você, você é muito simpática. Obrigada. Você também. Ó, pessoal, lembrando aí, ó, quem não é inscrito no canal, se inscreve, curte aí o vídeo e compartilha. Lembrando que nós temos aí também o Fora do Ninho Corte, com as partes interessantes dos vídeos. Tá ok, pessoal? Mais alguma coisa, alguém que você vai mandar beijo? Só para minha família e para os meus amigos mesmo, que eu sinto falta bastante. Mas espero que um dia eles venham me visitar
logo, já que para mim, para o Brasil, é um pouco mais difícil, né? Com tantos países aqui do lado para conhecer. Espero que eles venham visitar e a gente passear bastante. Legal, eu tô colocando uma sementinha na cabeça aí do Felipe para ele dar uma passeada. Peguei ele e o Ricardo aí, ó, e sair um pouco, né? Aproveitar que eles estão jovens, né? Porque muita gente trabalha, e vai deixar para curtir quando tá velho. Aí tá doente, tá cheio de problema, aí não consegue nem curtir direito, né? O dinheiro que deixou guardado vai usar para comprar remédio, não vale a pena. É verdade. Então, a última vez que eu conversei com ele, eu falei, meu, vai passear, pega teu irmão, sua esposa, a esposa dele, vai passear, tira um tempinho aí, pega um mês aí, vai dar uma passeada. Sim, sim. E desde quando eu vim, eu falo, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem conhecer, vem conhecer. E eles Aí, só. eu também tô reforçando. Vou deixar que eu vou convencer eles. Esse ano nós vamos, esse ano nós vamos. É, essa história eu conheço já. Pois é, é Querida, é complicado. um prazer falar contigo. Eu sei que o maridão chegou e o maridão tá cansado, quer descansar. Não vou atrapalhar mais. Não, que isso. Vou comer no momento, agora dar uma descansada. Mas foi muito bom conversar, foi muito bom. E se precisar, estou aqui. Tá ok, querida? Ó, é um prazer falar com você. Manda um abraço aí pro esposo. Se ele quiser depois gravar um vídeo comigo para contar a parte dele da história, a parte do trabalho, como que é o trabalho dele, só agendar que a gente bate um papo, tá bom? Tá bom, vou falar para ele. Tá, joia. Pessoal, muito obrigado e por estar aqui com a gente até o final desse vídeo, acompanhando a história maravilhosa dessa pessoa muito simpática que é a Evelyn, que está lá em Lisboa. Já está encaminhando, já tá empreendendo, é isso mesmo, brasileiro. Já está empreendendo lá, isso mesmo, tá certinho. Evelyn, obrigado, um prazer falar contigo. Obrigada, o prazer foi meu. Eu adorei o bate-papo. E Obrigado, ó. Eu que agradeço, o prazer é todo meu, você disponibilizar seu tempo para falar com a gente, tá ok? obrigada. Pessoal, fora do Ninho Brasil, porque a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal!